Pois é, eu vim falar ontem mesmo pra vocês do jogo Brasil e Argentina, das repercussões e até mesmo dos escândalos e as polêmicas que envolveram toda a partida. É natural que envolvendo Brasil e Argentina tenham sempre muitas confusões, pois o clássico, além de muito tradicional, gera sempre grandes polêmicas. Pra falar a verdade, a tradição e a origem vai muito além do que a gente pensa. Não foi no primeiro e principal clássico sul-americano que as coisas se desenvolveram para estarem na rivalidade e à flor da pele como estão hoje em dia. Não foi na primeira interação entre Brasil e Argentina que esse clássico se tornou tão quente e acalorado. Não foi claro na primeira vez, no primeiro toque de bola, que isso tudo aconteceu, mas foi com o passar do tempo que as coisas foram ficando acaloradas, de tal maneira que os próprios argentinos começaram a odiar os brasileiros, e nós brasileiros também passamos a ter esse mesmo sentimento, alguns mais, outros menos, pelos próprios irmãos. Pra falar a verdade, tirando o futebol, em relações de vida mesmo, a rivalidade sempre existiu, mas não de uma maneira tão acentuada como vimos atualmente. Brasil versus Argentina tá se tornando um conflito que vai muito além das quatro linhas, vem se tornando algo visceral, algo que envolve não somente o futebol, como também as relações de vida, a sociedade, a economia, e vem se tornando na realidade um caso muito comum de problemas gigantescos causados pela própria falta de civilidade dos argentinos quando vêm pro Brasil. Pra falar a verdade, até mesmo em território argentino, os caras não poupam palavras de baixo calão para nós brasileiros. Não é de se espantar que na realidade você escute vários xingamentos referentes ao animal primata ao povo brasileiro. Em vários jogos de Libertadores, isso acontece mais do que se devia. Para os torcedores argentinos ofendendo os brasileiros, essa prática se torna tão comum que se torna até um pouco frustrante e cansativo ficar revoltado com os xingamentos que tanto acontecem. E justamente após alguns anos sem se enfrentarem, Brasil versus Argentina protagonizam agora novamente um caos que não era para ser gerado, mas que devido aos acontecimentos e a rivalidade tremenda, assim também como a deterioração na nossa sociedade, já que estamos falhando cada vez mais como seres humanos, esse caso escancarou para o mundo o maior problema possível: Rodrigo Góes. Até então, o Rodrigo, conhecido por ser muito promissor atuando pelo Real Madrid, suas partidas no clube merengue credibilizaram ele a, desde cedo, ser uma carta marcada nos jogos da seleção brasileira, marcando no Real Madrid a sua brasilidade e o seu talento que consegue contagiar multidões. O Rodrigo, ao lado do Vini, é indubitavelmente um dos principais personagens do atual Real Madrid. Quando muitos lembram da ginga, da dança, da magia, é óbvio que muitos irão lembrar do Rodrigo. É natural que pela sua pouca idade, ele ainda não tenha a necessária maturação para talvez ser titular absoluto do Real Madrid. Se o Vini tem, ótimo, mas o Rodrigo ainda não chegou nesse patamar, sem nenhum problema. Não é a obrigação do garoto chegar nisso ou aquilo. A obrigação que ele tem é jogar bem, e como tá jogando, é bem óbvio que isso vai ser um processo contínuo de evolução. Rodrigo, nos últimos jogos da seleção brasileira, vem tentado assumir a responsabilidade, como por exemplo contra a Colômbia, que o seu Fernando Diniz o tirou pra nada, simplesmente o substituiu sem explicar a nada e nem a ninguém. Mas o Rodrigo, o mesmo Rodrigo que pra muitos é tido como amarelão, pipoqueiro e que não assume responsabilidade, tomou a bola nos pés, colocou a bola no braço e tentou fazer o máximo possível na postura e, acima de tudo, na maneira de defender as suas próprias cores. Foi assim que ele teve a briga com o Lionel Messi no jogo Brasil versus Argentina, e é dessa mesma maneira que ele está pagando o pato. Rodrigo é vítima de racismo após discussão com Messi em Brasil versus Argentina e avalia suas medidas. Ataques tomam conta das redes sociais do jogador da seleção e do Real Madrid por conta do bate-boca com o craque argentino antes do clássico da última terça-feira. O santista faz desabafo nas redes. Rodrigo se torna mais uma vítima de racismo no futebol. O atacante do Real Madrid teve as redes sociais invadidas nessa quinta-feira, após a divulgação de um bate-boca com Lionel Messi no clássico entre Brasil e Argentina. São incontáveis mensagens com emojis de macaco e banana que estão sendo monitorados pela equipe do jogador, que avalia suas medidas. Camisa 10 do Brasil na última data FIFA por conta da lesão do Neymar, Rodrigo já está de volta a Madrid. Os insultos digitais tiveram início após uma emissora de TV argentina e o dublador brasileiro Gustavo Machado divulgarem o teor do entrevero entre o jogador e Messi pouco antes do início da partida contra a Argentina no Maraca. De acordo com leitura labial, Rodrigo teria chamado os argentinos de cagões e foi repreendido por Messi, que disse que é campeão do mundo. O episódio aconteceu enquanto o brasileiro conversava de maneira amistosa com Rodrigo de Paul, meio-campista do Real Madrid, seu rival também na Espanha. Os responsáveis pela gestão de carreira do Rodrigo discutem medidas tanto no âmbito jurídico quanto social para recriminar os insultos racistas que se proliferam em seus perfis em redes sociais. Rodrigo inclusive fez um desabafo sobre o crime em seu perfil, tanto no Insta quanto nos demais, e disse que continuará na luta contra o racismo. Nas palavras dele, os racistas estão sempre de plantão. Minhas redes sociais foram invadidas com ofensas e todo tipo de absurdo. Está aí para todo mundo ver. Se não fazemos o que eles querem, se não nos comportarmos como eles acham que devemos, se vestimos algo que os incomoda, se não baixarmos a cabeça quando somos atacados, se ocuparmos espaços que eles acham que são só deles, os racistas entram em ação com seu comportamento criminoso. Azar o deles, nós não vamos parar. Companheiro de Rodrigo no Real Madrid
Madrid, Vini Júnior é uma das vozes mais atuantes na luta contra o racismo no futebol mundial e está montando uma equipe justamente para combater crimes digitais. Na última segunda-feira, o Dia da Consciência Negra, o atacante anunciou a medida que inclui profissionais de TI e advogados para que os racistas respondam judicialmente pelo crime. E é bem claro que sobrou pro Messi. Rodrigo acredita que o Messi está sendo um farsante e o próprio Messi foi acusado de fazer um personagem bonzinho após Rodrigo sofrer racismo por briga em jogo. Rodrigo sofreu uma série de ataques racistas após ter brigado com o Messi no jogo do Brasil contra a Argentina. Nas redes sociais, internautas questionam a atitude do argentino. Na terça-feira 21, o Brasil perdeu de 1 a 0 para a Argentina, você sabe. Além da derrota brasileira, as confusões foram marcadas. Em campo, o clima não foi menos pesado. Em um determinado momento da partida, Messi foi de encontro a Rodrigo, mas tampou a boca para que a leitura labial não fosse feita sobre o que ele disse ao brasileiro. E sobrou até pro Messi. Muitos internautas, e não são só alguns, estão questionando o motivo do jogador ainda não ter se pronunciado sobre os ataques racistas que Rodrigo recebeu após o desentendimento com ele. O perfil Messi Bonzinho só engana bobo. A torcida argentina está há 50 anos chamando brasileiros de macaco e ele nunca teve a mínima capacidade de lançar uma nota de repúdio ou tocar nesse assunto que é tão comentado pela TV esportiva. Escreveu uma pessoa. Outra pessoa disse: esse personagem de bonzinho do Messi está com dias contados. Agora estão vendo que o Messi não é aquele personagem bonzinho que todos imaginavam. Ih, rapaz, será que o cancelamento agora veio até pro Messi? Ele, vale lembrar, já havia revoltado a torcida brasileira quando criticou o que chamou de repressão aos argentinos após a confusão na arquibancada do Maraca. Nas palavras dele, essa equipe segue fazendo história. A grande vitória no Maracanã será lembrada pela repressão aos argentinos mais uma vez no Brasil. Cutucou o camisa 10 casado com Antonella Roccuzzo, que conquistou a web na final da última Copa, vencida pelos hermanos. Isso não pode se tolerar. É uma loucura e tem que terminar já. Completou o argentino, dono de uma mansão cujo projeto arquitetônico está avaliado em quase bilhões. É bom destacar que esta pode ser a última vez que Messi jogou no Maracanã, onde foi campeão da Copa América 2021, vencendo o Brasil, e vice-campeão da Copa do Mundo de 2014, perdendo para a Alemanha. 50 partidos en los que Brasil juega acá de local, nunca había perdido, lo hacen con ustedes. Sí, la verdad que este grupo sigue consiguiendo cosas históricas, como decís vos, una vez más, y si viene de la mano importante que consiguió este grupo, es algo muy lindo poder ganar acá en Brasil, después de lo fuerte que son hechos de locales durante toda la historia, y bueno, nosotros necesitamos también después de la derrota y del golpe del otro día contra Uruguay. En el festejo que hicieron con toda la gente, ¿cómo vivieron? Porque obviamente el partido empezó de una manera completamente diferente. ¿Cómo vivieron eso y el desenlace? No, mal, obviamente que mal, porque bueno, veíamos cómo le estaban pegando a la gente, lo himnos ya, la policía, como pasó en la final de la Libertadores, otra vez reprimiendo a la gente con los palos, había jugadores que tenían familia ahí, y obviamente todo, ¿no? Pero uno piensa en la familia, en la gente que está ahí, que no sabe bien qué está pasando, y bueno, estamos pendientes de eso, que jugar un partido que llegó a ese punto es secundario. Decidieron irse al vestuario y hasta que no esté todo bien no jugaban o no jugaban directamente. No, creo que hicimos eso porque era la manera también de que se tranquilice todo un poco, porque nosotros estábamos ahí y de abajo no podíamos hacer mucho y veíamos cómo le pegaban a la gente, cómo lo tiraban para atrás, y podría haber pasado una desgracia. Por eso cuando se calmó un poquito todo decidimos ir para adentro, preguntar cómo estaban los familiares, la gente que estaba por ahí, averiguar un poquito todo, y bueno, después salimos. A gente está hoje em 123 jogos desde o início do ano até a presente data, e realmente a gente não teve essa situação. Então a gente percebeu que a organização do evento efetuou venda de ingressos por todo o estádio de maneira mista. Então isso foi um dificultador muito grande para a segurança privada, que em virtude do início do problema dos fatos que ocorreram, solicitaram o apoio da Polícia Militar. A Polícia Militar teve que usar os meios necessários, e até o momento a gente está com 8 presos, conduzidos ao juizado especial do torcedor, e a gente conseguiu estabilizar essa turba, esse tumulto, através de um isolamento físico com os policiais no estádio, né? No caso, na arquibancada. Então isso pra gente foi uma dificuldade muito grande. Normalmente, de todos os jogos que ocorrem, tem um espaço que é pro visitante e o espaço
do time da casa. Então hoje, acredito que a grande dificuldade, tanto para a segurança privada como para a segurança pública, foi a venda de ingressos de maneira mista por todo o estádio do Maracanã. E, Coronel, existe uma percepção, a imprensa argentina está noticiando, também por parte dos torcedores, as pessoas estavam acompanhando, de que a polícia acabou sendo mais violenta com os argentinos para conter isso. Como é que o senhor responde a essa afirmação? Eu acredito que toda ação corresponde a uma reação, né? Então, existe realmente um histórico de torcidas que têm um enfrentamento maior com os órgãos de segurança. Acredito que a causa foi essa, a necessidade de se utilizar do uso progressivo da força. Inicialmente se utilizou da verbalização e posteriormente a gente teve que utilizar realmente o bastão. Não houve uso de nenhum material não letal, como balas de borracha, como é conhecido, não houve utilização de gás. Então, realmente, a gente foi bem técnico naquilo que o policiamento especializado em estádio sabe fazer. Pra você, quem tá certo nessa história? O Rodrigo tem mesmo que acionar as autoridades? Todo mundo ser punido pelo que fez? Pra mim parece óbvio. Comenta aqui embaixo e me conta. Messi tem culpa? Fala aí. Se inscreva no canal, deixa o like e fica sempre por dentro de tudo que tá acontecendo no futebol no Brasil e no mundo. Tamo junto, até mais, até a próxima.